Estudo Bíblico 1 Reis 2, versos 1 a 9. As últimas recomendações de Davi ao seu filho Salomão podem dividir-se em duas partes. Primeiro, versos 2 a 4, exorta-o a cumprir a lei do Senhor. Depois, versos 5 a 9, dá-lhe instruções sobre o modo de tratar os amigos e inimigos de Davi. Davi, Jacó, Gênesis 49, Moisés, Deuteronômio 31, versos 1 a 8, Josué 23 e Samuel, em 1 Samuel 12, deram discursos finais antes de suas mortes. Versos 2 a 4, nota homilética. A verdadeira prosperidade só será encontrada se percorrermos o caminho da leitura da Palavra de Deus, estudo em espírito de fé e obedecendo aos princípios dela emanados. Vide Josué 1, versos 8 e 9 e Salmo 1, versos 2 e 3. Verso 5. Atenção aos nomes de Abner e Amasa. Joabe foi um covarde assassino dos seus concorrentes à posição de comandante do exército. Vingou o sangue. Quando Abner era comandante dos exércitos do filho de Saul, matou em combate livre ao irmão de Joabe. Verso 9. És homem prudente. Salomão usou de sua sabedoria a fim de avaliar a aparente lealdade e obediência daquele que, em tempos difíceis, mostrara-se tão inimigo da família real e afastar o perigo de um traidor em potencial. E não usou de generosidade para com seus inimigos, de forma que o jovem herdeiro recebesse, como herança, súditos rebeldes. Verso 10. Cidade de Davi. É Jerusalém, segundo Samuel 5, versos 6 e 7. Era essa a parte mais antiga de Jerusalém que havia sido conquistada dos jebuseus, segundo Samuel 5, versos 6 a 9. Verso 11. 40 anos. Esse foi o período do reinado de Saul, Atos 13, 21, e o de Salomão, 1 Reis 11, 42. Verso 15. Bem sabes. Adonias continua a insistir que seria um sucessor legítimo ao trono e tenta intimidar Batseba a um favor. Até certo ponto, tinha algum direito ao trono, mas a lei da primogenitura ainda não era respeitada. Do Senhor. Ou Adonias se curvou perante a vontade de Deus, que tem poder para dar o poderio cívico para quem quiser, Daniel 4,32, ou estava fazendo uma declaração hipócrita ao afirmar que aceitava Salomão como rei legítimo para poder amotinar-se contra ele sem embaraços. Todo Israel esperava que eu reinasse. Este foi um desejo da parte de Adonias, capítulo 1, versos 7 a 10. Versos 16 a 25. As mulheres do rei falecido passavam a ser propriedade do herdeiro do trono, segundo Samuel 16, versos 21 a 22. Por isso, o pedido de Adonias podia ser considerado como uma forma de afirmar o seu direito de ocupar o trono de Davi, verso 22. A decisão de fazer com que Adonias morresse, verso 24, mostra que Salomão temia perder o trono. Verso 17. Não to recusará. Assim como Batseba se prostrava perante o rei Davi, seu marido, capítulo 1, verso 16, assim também Salomão se inclinava a ela como mãe, verso 19. Se ela tinha poder para influenciar a Davi, era claro que também Salomão não se lhe oporia à vontade. Verso 22. Por que pedes Abisag? Salomão compreende que esse pedido nada tem a ver com os encantos da sunamita, mas sim é parte do plano de Adonias e seus amigos para dar ao público a impressão de ser ele, Adonias, o verdadeiro rei, herdeiro, filho de quem se poderia considerar esposa do rei falecido.
Compreende a necessidade imperiosa de destruir a qualquer trama contra o trono. Verso 26. Vai para Anatote, cidade levítica situada no norte de Jerusalém, Josué 21, 18. Entre os profetas que de lá surgiram, figura Jeremias, Jeremias 1, verso 1. O rei é sábio demais para derramar sangue sacerdotal. Verso 27. A casa de Eli. Abiatar era o único descendente da família do sacerdote Eli que escapou das mãos do rei Saul quando matou os sacerdotes. 1 Samuel 22, 20. A profecia era que todo descendente de Eli ou seria afastado do sacerdócio ou morreria na flor da idade. 1 Samuel 2, 33. Verso 30. Sai daí. Benaia respeitava a santidade do tabernáculo. A lei de asilo de Êxodo 21, 13. Voltou para o rei, que lhe autorizou a aplicar a lei de Êxodo 21, 14, que diz respeito aos assassinos. Versos 31 a 33. Essas explicações tratam de justificar a sentença de morte pronunciada contra Joabe. De acordo com a lei, Êxodo 21, 14, o homicida voluntário não tinha o direito de buscar asilo no lugar sagrado, 1 Reis 1, 28, e Joabe havia cometido um duplo assassinato a sangue frio, quando aparentemente estava em paz com seus adversários, 1 Reis 2, 5. O de Abner, 2 Samuel 3, versos 26 a 30, e o de Amasa, 2 Samuel 20, versos 9 e 10. No entanto, em 1 Reis 2, 22, se dá a verdadeira razão que determinou essa sentença. Joabe havia apoiado a Adonias. 1 Reis 1, verso 7. Verso 33. Paz para todo sempre. Salomão não quis que os dois mencionados no verso 32 ficassem por conta da família real. Nota homilética. Joabe era o homem que venceu em todas as batalhas, a não ser a batalha contra a sua própria pessoa. Vítima de ciúmes violentos, assassinou 2 homens melhores do que ele, perdendo assim essa luta por causa de seu próprio espírito maldoso. A Bíblia nos acautela contra pecados espirituais, tais como a ira, os ciúmes, o ódio e etc. Provérbios 16, 32, Efésios 4, 31 e 2 Coríntios 7, verso 1. Verso 34. Foi sepultado em sua casa, no deserto. A norma israelita para o enterro era um túmulo dentro da propriedade da família, não obstante existir um terreno perto de Jerusalém para se enterrar os pobres. A casa de Joabe ficava próxima a Belém. Verso 35. O ato de nomear o sacerdote criar o precedente perigoso de submeter a autoridade religiosa à autoridade do rei. Verso 38. Simei. O Antigo Testamento registra 19 homens com esse nome. Aqui temos um membro da tribo de Benjamim, um parente de Saul, 2 Samuel 16, 5. Era um homem de riqueza e poder. Versos 36 e 39. A história de como tratou ao rei Davi quando este fugia do filho Absalão e como pediu perdão quando Davi voltou vitorioso é narrada em 2 Samuel 16, versos 5 a 13 e 19, versos 16 a 23. Verso 40. Gate. Era uma das 5 capitais dos filisteus, a moradia do gigante Golias, que fora vencido por Davi. 1 Samuel 17, 49. Ainda não foram descobertos os restos daquela cidade. Verso 44. A maldade. Um exame cuidadoso das passagens bíblicas que descrevem as atividades de Simei leva-nos a pensar que seu arrependimento não foi sincero.
e que ainda faria uso da primeira oportunidade para trair a Salomão, cujo reino ainda não poderia ser considerado firme em vista da presença de tais elementos. Verso 46. Se firmou o reino. Essa expressão encerra esse capítulo, que contém as instruções de Davi sobre a maneira de exercer o poder real e os passos que Salomão tomou para executá-los.